Ando sozinho. Dentro de mim vou e volto várias vezes. Nenhum beijo verdadeiro, nenhum abraço apertado, nenhuma entrega verdadeira. Corpo resguardado. Meu corpo, meu eu que só dou a quem pode carregá-lo. Nenhuma projeção feita, nenhuma expectativa criada. Como consequência, uma mente tranquila, uma essência preservada. A minha essência, claro. E suas palavras eram até bonitas, mas suas atitudes nada demonstravam. Mas espera, escuta e não fica com raiva, porque eu sei, bem sei que também tive culpa nessa parada. E se por acaso eu te magoei com os meus gestos e minhas palavras, sinto muito, mas tem uma pequena parte de você de jeito nenhum me interessava. Não é porque você entrou na minha vida que você vai bagunçá-la. Hello, alunos do 9º ano, nós continuaremos nossa revisão, tá? Porém, contudo, todavia, eu estou feliz porque é aula de literatura, né? Eu adoro literatura, adoro poema, eu gosto muito de poesia, tá? Inclusive, esse poema que eu recitei inicialmente, ele é meu, né? De vez em quando me dá alguns insights, tá? E eu escrevo alguma coisa e de vez em quando sai alguma coisa que dá pra recitar, alguma coisa que dá pra falar na net e rebolar no mundão, tá? Além disso, tá, eu queria ressaltar que isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, de chegar na sala de aula e recitar algum poema aleatório para vocês, como geralmente eu fazia, tá? Então vamos torcer para isso passar logo e nós voltarmos para a sala de aula e continuar o trabalho que nós começamos esse ano, tá? Bom, deixando de conversa fiada, o que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos, né, eu já falei que nós vamos falar de literatura, ok, ótimo, beleza, tá? Mas, especificamente, nós vamos ver o que é literatura, qual é a finalidade da literatura, né, e para que a literatura serve. Para que a literatura ela serve? Quais são as características da linguagem literária? Deixa eu só colocar o slidezinho aqui. Olha aí que beleza. Tá? O que é literatura, qual é a sua função e quais as características da linguagem literária. E aí, a pergunta inicial, lógico, é o que é a literatura? A literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, arquitetura, dentre outras, tá? Como a pintura também. Então, isso por si só, né, já diz por que a literatura deve ser estudada, por que nós devemos estudar a literatura, né? E aí, qual a finalidade da literatura? A arte em geral e a literatura em particular não servem para nada? São atividades cuja grandeza reside nessa sublime inutilidade? A fruição de uma pintura, de um poema, de uma obra de arte é apenas isso? Afinal, para que serve a literatura? Para que escrever um texto, brincar com as palavras, conceber imagens, metáforas? Para que criar diálogos entre seres inventados? Descrever mundos paralelos, fazer jorrar e enxugar lágrimas invisíveis? Então, ele está se perguntando aí, para que a literatura serve? Né? Ela realmente serve para alguma coisa ou ela não serve para nada? E aí, ou será que ela só serve apenas para ser admirada, para ser lida, para ser apreciada e nada mais, tá? E aí, do que fala a literatura, afinal de contas? Se pergunte aí, do que a literatura fala, afinal de contas? Tá? Ainda que se refira a outros planetas, a outras sociedades, a outras terras, a outros seres, é sempre de mim que a literatura fala.
de mim e de você. É sempre de nossas esperanças e desesperos que ela fala. É da nossa humanização e da nossa desumanização que ela fala. Lendo intensamente, sentimos intensamente visados, reforçamos nossa autoconsciência e daí brota a vontade de resistir. Então, quando ele pergunta aqui no será que a literatura ela serve para alguma coisa? Aliás, não só a literatura, né? Ele fala da arte em geral. Será que eles servem para alguma coisa ou será que servem só para ser admirado, né? E aí o que acontece? Quando a literatura ela coloca outros seres, ela coloca outros planetas, ela coloca tudo aquilo que nós já lemos, né? Ela fala de mim, de você, simples assim, tá? Ela vem e aí ela reforça a nossa autoconsciência, né? E daí brota a vontade de resistir. Como assim brota a vontade de resistir? Aí você passa a lutar pelo direito de ser quem você realmente quer ser, tá? E aí eu destaquei algumas funções da literatura, tá? Algumas funções da literatura. A primeira é a função lúdica, forma de brinquedo, diversão, entretenimento, jogo, despertar de emoções agradáveis, distração sem qualquer finalidade prática e utilitária, né? Que é basicamente o que você faz quando você vai ler um livro, né? Nós temos a ciranda de livros na escola. Eu levo alguns livros para vocês, tá? Nós deixamos vocês livres para escolher, né? Eu levo vocês até a biblioteca, ou então eu levo alguns livros e aí vocês escolhem, né, o livro e vocês leem somente por prazer, não é só para se distrair. E depois, né, algum momento depois é que eu vou passar algum trabalho, tá? Que é para saber realmente se vocês leram ou não o livro. E aí, outra função importante da literatura, a função pragmática ou social, tá? É uma função ética, utilitária e prática porque é a função do engajamento, da denúncia, da crítica. É a literatura compromisso. Arte como meio de conscientização, tá? Tem como objetivo convencer, atrair adeptos, ensinar e esclarecer, difundir valores. Tá? Então aqui é uma função importante da literatura, tá? Diferente do que geralmente as pessoas pensam, a literatura ela não serve só para ela não serve somente para diversão, somente para lazer, somente para você sentar, né, na sua cadeirinha, abrir o livro, cruzar as pernas e ficar se balançando enquanto lê o livro. A literatura, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Ela tem uma função pragmática, ela tem uma função social, ou seja, né, ela mostra como a sociedade realmente funciona, como determinado contexto funciona, tá? Tudo com o intuito de convencer, de denunciar, de mudar a realidade ou até mesmo difundir alguns valores, tá? E aí nós temos a função catártica ou purificadora, tá? Catarse significa alívio de tensão, de desabafo, tá? Tem como objetivo a compensação, a terapêutica e a transposição da personalidade, tá? Imaginem vocês, tá? Eu vou explicar de forma mais prática. Imaginem um contexto onde vocês assistem algum filme, aí vocês acham o filme muito emocionante, vocês começam a chorar,
né? Vocês se veem dentro daquele filme e vocês ficam chorando, chorando. E quando o filme acaba, vocês se sentem bem, né? Vocês, poxa, que lindo, não é isso? É a função catártica. Então a literatura ela também tem essa função, tá? Outra função da literatura, função perenizadora, tá? A literatura é a ânsia de imortalidade, é o desejo de sobreviver ao tempo, perenizar-se, eternizar-se, tá? É o desejo de todo ser humano de extrapolar o limite espaço-temporal, né? Ou seja, aquele escrever para ser lembrado, né? Eu escrevo aqui para ser lembrado durante décadas e mais décadas. E aí nós temos a função de fuga da realidade, do escapismo ou de evasão, tá? A literatura, e nesse caso a literatura funcionaria como elemento de evasão do eu, permitindo a fuga da realidade concreta que me cerca e que te cerca, né? E aí nós temos, dentro da literatura, nós temos gêneros literários, tá? Que são como grupos familiares que reúnem nas mesmas categorias obras com atributos semelhantes, ou seja, são grupos familiares que reúnem obras com características semelhantes, tá? E as primeiras divisões, né, surgiram na era antiga com os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Ou seja, né, Platão e Aristóteles foram ali os primeiros a separar os gêneros literários, a dividir a literatura em gêneros, tá? Deixa eu voltar aqui. Todos os gêneros, porém, partem de uma classificação padrão adotada desde a antiguidade, tá? E aí os três gêneros são narrativo ou épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Deste tronco principal partem as ramificações menores, ou seja, os subgêneros. E aí nós temos os gêneros líricos, tá? Que na modalidade lírica o poeta exprime seus sentimentos mais íntimos, as emoções que povoam seu universo interior, e o faz através do ritmo, da melodia que embala os versos, tá? As palavras ganham uma intensidade sonora. A palavra lírico, ela provém do latim e tem o sentido de lira, tá? Que é o instrumento mais comum na Grécia Antiga, com o qual se imprimia um tom melódico à poesia da época. O âmago deste gênero é a subjetividade do autor, melhor dizendo, do lírico, tá? Ou seja, é um gênero onde o poeta expressa os sentimentos dele. Aliás, o lírico expressa os sentimentos dele, tá? E aí nós temos o gênero narrativo. O autor estrutura uma história quase sempre em prosa, que pode se inspirar em eventos reais ou ser apenas de natureza fictícia, tá? Nessa modalidade, a cena se desenrola de forma consecutiva no espaço e no tempo. E aí, como gênero narrativo, nós temos romance, conto, crônica, novela, entre muitos outros, tá? E aí, é aquele mesmo esqueminha, tá? Ele tem um início, um clímax e uma conclusão. E nós temos os gêneros dramáticos, tá? Que a modalidade dramática teve início na Grécia Antiga, possivelmente em festas realizadas em honra de Dionísio, tá? Deus do vinho, ou Baco, tá? Dionísio, Baco é o mesmo deus. As obras que se filiam a este gênero são especialmente criadas para serem exibidas em montagens teatrais. Hoje é mais complicado distinguir o drama de outro gênero da literatura, pois se generalizou a prática de converter qualquer produção literária em roteiro para apresentação nos palcos. Ele está dizendo que hoje em dia é difícil você distinguir o gênero dramático dos outros, porque hoje em dia qualquer pessoa pega qualquer obra e transforma em uma peça teatral, tá? As principais diferenças entre os textos literários e não literários estão em seu objetivo e no modo como são construídos, tá? Os textos literários são textos narrativos e poéticos, e sua principal função é entreter.
Os textos não literais são textos cujo principal objetivo é transmitir informações, e eles não contêm os mesmos elementos narrativos e artísticos dos textos literários. E aí eu coloquei, deixa eu chegar aqui mais perto, né, porque a minha tela está menor, para vocês vai ficar maior. Eu coloquei a diferença entre texto literário e texto não literário, tá? O que é? Texto literário, texto narrativo que possui elementos artísticos e tendem a causar emoção. Ou seja, o texto literário ele tem uma tendência a causar emoção. Já o texto não literário, ele é informativo, objetivo, tá? A função do texto literário é estética, tá? Se destina ao entretenimento, à arte. E a função do texto não literário é utilitária, é informar, convencer, explicar, comunicar alguma coisa. Além disso, a linguagem do texto literário ela é subjetiva e conotativa, tá? E a linguagem do texto não literário é objetiva e denotativa. Características do texto literário: utiliza elementos como a variabilidade, figuras de linguagem, multissignificação, metáforas e possui liberdade de criação, tá? Diferente do texto não literário, que contém uma linguagem objetiva, concisa e clara. As normas gramaticais: os textos literários costumam não seguir regras gramaticais, diferentes dos textos não literários que seguem a gramática normativa. E os elementos de concepção, o texto literário, tá? Ele é baseado na ficção, é baseado na vontade e na imaginação do artista, tá? E o texto não literário utiliza fatos e informações, tá? Vale ressaltar que o texto literário ele também pode utilizar fatos e informações, tá? E aí, a leitura de um texto literário inclui a busca de metáforas e simbolismo, tá? E ao analisar um texto não literário, tá, requer confirmações dos fatos, conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e realizações de tarefas, tá? E por último, eu só citei alguns exemplos de textos literários, que é prosa, novela, poesias, novelas, dramas, tá? E alguns exemplos de textos não literários, que são diários pessoais, né? Notícias, receitas, jornais e artigos, por exemplo, tá? E assim, qualquer dúvida referente, né, vocês podem perguntar, né, no dia da aula, tá? Além disso, a atividade também já está no sistema, tá? E para terminar, eu queria ler esse poema do Manuel de Barros, que é o Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, e que diz o seguinte: a poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexão com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Então é isso. Com esse vídeo nós encerramos a nossa etapa de revisão e nós voltamos para o conteúdo propriamente dito, tá? Então, um abraço, um beijão e até a próxima.